Olá, mulher, bom dia. Seja muito bem-vinda ao nosso canal Mulher com Propósito. Estamos aqui juntas para estudar o capítulo 25 do livro Uma Vida com Propósitos. No capítulo 25, nós vamos estudar algo muito forte: transformado pela provação. 1 Coríntios 4,17 vem trazendo para nós o seguinte: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Deus, ele tem um propósito para a tua vida. E esse propósito, minha querida, ele também segue por trás de cada adversidade. Deus, ele não deseja o nosso sofrimento, mas também ele não permite que nenhum sofrimento chegue até nós sem que ele saiba, sem que ele consinta. Como consequência do mundo de pecado que nós vivemos, é claro, mas ele se aproveita dessas situações difíceis, ruins, que não são desejadas por ele, mas se aproveita para usar essas circunstâncias para desenvolver o nosso caráter. Jesus, ele nos alertou que no mundo nós teríamos aflições, mas que ele venceu o mundo. E isso é mais importante do que tudo. Ele nos garante que nenhum de nós, infelizmente, está imune à dor ou ao sofrimento. Nós não temos a chance de atravessar essa vida, minha querida, sem problemas. Mas todos são importantes para o processo de crescimento que Deus planejou para cada uma de nós. Então nós precisamos olhar para os problemas, para as provações de forma diferente. As mais íntimas, o autor diz, as mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios, quando o coração estiver partido, quando você se sentir abandonada, quando não tiver mais nenhuma opção, quando a dor for intensa. Nos dias em que você decide buscar somente a Deus. É durante os períodos de sofrimento que aprendemos a fazer orações mais sinceras, autênticas e honestas. No sofrimento, meninas, nós aprendemos coisas a respeito de Deus que, lamentavelmente, nós não podemos aprender de outra forma. O sofrimento tem um papel importante na nossa vida neste mundo de pecado. Ele não era o plano original de Deus, mas já que ele existe, Deus usa até mesmo o sofrimento para nos levar para mais perto dele. Nós nunca vamos saber que Deus é tudo o que a gente precisa, até que ele seja tudo o que a gente tenha. As tuas mais íntimas e profundas experiências de adoração, elas vão acontecer nos teus dias mais difíceis e mais desafiadores. Nós precisamos ter em mente que Deus tem o controle de tudo. Então, até mesmo as coisas ruins da nossa vida, as coisas difíceis, acabam se tornando parte do plano de Deus. Romanos 8, 28 e 29 é uma das passagens bíblicas mais equivocadas que a gente usa. Lá diz o seguinte: sabemos que Deus determina que tudo coopere para o bem de todos aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito que tem para eles. Porque Deus conhecia os seus de antemão e os escolheu para se tornarem semelhantes ao seu Filho. Deus, ele não vai fazer tudo da forma que a gente quer. Tudo neste mundo não vai ter sempre um final feliz. Nós vivemos em um mundo caído. Aqui é tudo imperfeito. Tudo.
Por isso, nós somos orientadas, inclusive, a orar, para que Deus faça a vontade dele, não a nossa, porque até mesmo a nossa vontade é imperfeita. Esse verso, ele vem nos ajudando a entender algumas coisas. Primeiro, que nós podemos ter esperança nos dias difíceis, porque nós temos um conhecimento, uma certeza de que Deus tem pleno controle de tudo. Mesmo quando a gente não entende, Ele entende, e isso deveria ser suficiente. Nós temos que entender também que Deus age, Ele está por trás de tudo. Nossa vida não é só um acaso, não é destino, não é sorte. Existe um plano que nos guia em todas as coisas, meninas. O plano de Deus envolve tudo na nossa vida, tudo. Não tem como a gente separar. Espiritual, físico, emocional, é tudo junto. Para o bem, Deus age para o bem. Muitas coisas no nosso mundo são más e cruéis, mas apesar de tudo isso, Deus vem transformando tudo para o nosso benefício, convertendo o mal em bem. Deus é maior que os nossos problemas, é maior que os nossos pecados, é maior do que o nosso sofrimento. Nós precisamos ter essa certeza. Essa promessa, meninas, também ela é para aqueles que amam a Deus, para os filhos, para aqueles que aceitam o plano de Deus de salvação e de acordo com o seu propósito. O propósito de Deus é que nós sejamos semelhantes a Cristo e tudo que Ele permite que nos aconteça, apesar de não ser o desejo dele, eu repito, vai nos levar para este propósito. Ele vai transformar, vai agir através do seu Espírito Santo para que esse propósito seja cumprido em nós. Nós precisamos ser moldadas, meninas. E um dos moldes é, infelizmente, a adversidade. O que é mais importante é o que acontece dentro de nós. O nosso caráter, ele é eterno. Nós precisamos ser refinadas para que as pessoas vejam o reflexo de Cristo em nós. Jesus, ele aprendeu a obedecer por meio do sofrimento e por meio desse sofrimento ele foi também aperfeiçoado. Os problemas, eles não produzem automaticamente o que Deus pretende. Muitas pessoas, ao invés de melhorar, se tornam mais amargas. Mas nós somos convidadas a reagir da forma como Cristo reagiria. Lembrando-se de que Deus é bom, de que nada sai do controle dele. Colocando o nosso foco na eternidade, em Cristo. Entendendo que o sofrimento é temporário, mas o nosso caráter terá resultados eternos. Não nos rendendo, meninas, às considerações de curto prazo. A gente olha para o aqui e agora. Mas nós precisamos olhar para o resultado final, que é sermos participantes da graça de Cristo. E Romanos 8, 17 e 18 diz que para isso nós precisaremos também participar do sofrimento dele. Exulte e agradeça a Deus em todas as circunstâncias. A Bíblia nos diz isso continuamente. Alegrem-se sempre. Esse é o conselho para nós. Não é para se alegrar no sofrimento, não é para se alegrar nas coisas boas da vida. É para se alegrar no Senhor. É nele. Independente do que aconteça, Deus continua sendo Deus. Nós servimos um Deus que está perto da gente, que participa do nosso sofrimento, que não nos deixa sozinhas. Acima de tudo, se recuse a desistir.
Seja paciente, seja persistente. A construção do caráter é um processo lento, mas Deus quer te renovar. E essa deve ser a tua oração diária. O autor diz assim: você sabe que está amadurecendo quando começa a perceber a mão de Deus nos acontecimentos aleatórios e confusos e nas circunstâncias da vida que aparentemente não tem sentido. Não desista, cresça. É isso que Deus espera para mim e para ti. Finalizando, minha querida, o capítulo 25, o autor diz o seguinte: existe um propósito por trás de cada adversidade. Vamos lembrar disso. Não vamos tentar entender por quê e para quê. Vamos lembrar que Deus vai usar cada sofrimento, cada lágrima, cada dor, cada angústia para nos tornar mais parecidas com Jesus. O autor nos convida a memorizar Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E a pergunta, meninas, que o autor deixa para nós é a seguinte: que problema em minha vida permitiu que eu experimentasse um crescimento espiritual maior? Traga à memória momentos difíceis que Deus já usou para te aproximar dele, para te amadurecer, para te transformar. Lembre-se disso e permita que Deus continue agindo na minha e na tua vida. Vamos orar juntas? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigada, Senhor, porque a tua graça nos alcança, nos redime, nos salva. Muito obrigada, Pai, porque apesar do sofrimento que enfrentamos, nós não estamos sós. O Senhor nos acompanha, o Senhor nos guarda, o Senhor nos leva juntas, Pai, para mais perto da tua graça, da tua misericórdia, do teu poder. Nos ajuda, Pai, a enfrentarmos o sofrimento com esperança. Age em nós com teu Espírito, para que sejamos verdadeiramente transformadas. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo no teu coração. Fica com Deus. Até amanhã.